Olá a todas, todos e todes. Nós estamos aqui em mais um Diálogos Despatologizantes, que é um podcast do Despatologiza, o Movimento pela Despatologização da Vida. E estamos aqui hoje para fortemente afirmar, reafirmar, insistir, até brigar, lutar que escola não é quartel. Reapropriar-nos, né, do espaço pedagógico da escola, afirmando insistentemente que não é um espaço militar, mas é um espaço pedagógico. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Maria Aparecida Moisés, sou pediatra, sou professora titular de pediatria pela Unicamp, já aposentada, e sou militante do Despatologiza. Hoje, eu tenho aqui o prazer e a honra de estar compartilhando esse espaço com a professora Miriam Fábia Alves, professora titular pela Universidade Federal de Goiás e atual presidente da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação. Além disso, a professora Miriam é uma reconhecida pesquisadora sobre militarização da educação e coordena a Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação. Miriam, eu acho que eu quero começar te provocando mesmo, para falar sobre precisarmos hoje pesquisar, divulgar e até mesmo seduzir as pessoas para algo para que elas se convençam que escola não é quartel. Né? É um tema que eu até ouso dizer que é absurdo a gente estar precisando discutir. Que até pouco tempo nos parecia impossível, impensável estar pesquisando e discutindo isso. Então, eu gostaria que você começasse por aí, Miriam. Por que é importante discutir isso agora? Por que precisamos estar discutindo o espaço da escola, discutindo que escola não é quartel, e por que precisamos combater essa militarização da educação? Olá, todas as pessoas. Agradeço muito, Maria Aparecida, o convite para estar aqui com você nessa discussão, nesse debate, nessa reflexão tão importante para nós nesse momento, né? Acho que a sua provocação, ela é uma provocação que eu tenho, vez ou outra, contado, que uns anos atrás, 2016, 2017, aqui em Goiânia, num evento feito pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAE, eu fiz uma mesa aqui e a gente, naquela época, estava discutindo militarização. E eu me lembro de um colega do Rio Grande do Sul provocando, dizendo, não, mas esse tema é muito local, esse tema é muito Goiás. E eu dizia a ele que não, que naquela época já não era um tema mais local, a gente já tinha experiências de militarização em curso em outros estados, né? E que eu achava que era um tema muito importante, ao mesmo tempo grave demais para ser dito como algo muito passageiro, e que, na minha avaliação, acompanhando naquele período a tendência, a gente teria um tema, infelizmente, com uma atualidade e com uma expansão muito acelerada, né? Como dizem aí as redes sociais, só que não, sabe nada, inocente. Passado aí cerca de 7, 8 anos depois dessa discussão, desse debate, esse é um tema extremamente importante, é um tema atual e tomou conta da educação, infelizmente, né? Essa defesa feita por setores da sociedade brasileira de que a polícia na escola ou que militares na escola, porque não só a polícia, né, outras forças armadas na escola,
trazem qualidade, são sinônimos de segurança, são sinônimos de qualidade da educação, tem tornado cada vez mais comum e, consequentemente, tem se acelerado a partir de 2019 com a criação do PECIM, do Programa das Escolas Cívico-Militares, e tem feito com que prefeitos, né, e governadores, depois, inclusive, da União ter feito isso, tenham fomentado ainda mais a expansão dessa, que nós chamamos de militarização das escolas públicas brasileiras. Escolas civis, né, que passam para a gestão, para o controle, para as mãos de diferentes forças armadas. E reproduzindo no espaço da escola, no espaço de formação das crianças, adolescentes e jovens adultos, né, a lógica militarizada. E aí, Maria Aparecida, infelizmente, essa escola vira a semelhança do que nós temos em experiências militares no quartel, o que é um equívoco sem fim, que é um equívoco muito grave, né, do que é a educação brasileira. Então, é um absurdo que em 2024 a gente discuta, reafirme que a escola não é quartel. Mas, na realidade brasileira, acompanhando aí os últimos dados, né, a gente tem que, infelizmente, dizer que esse é um modelo em crescente cada vez maior, né? Inclusive com os militares ganhando mais que os professores, né? E trazendo toda a insegurança para dentro do espaço escolar. Na verdade, a gente está... Inclusive com muito bons salários para cargos de gestão da escola, né? O primeiro texto que eu produzi, Maria Aparecida, eu comparava o salário dos militares naquela época, em 2018, né, com o salário dos comandantes, dos militares no cargo de gestão, e aí eu estava fazendo um estudo sobre Goiás, com o que ganhava um diretor de escola, né? Então, esse que é um cargo super exigido, né? Esse que é um trabalho difícil, Maria Aparecida. Ser gestor, gestora numa escola é um exercício muito difícil, né? Ganhava um terço do que ganhavam os militares, no máximo, né? Naquela época, um terço do que os militares ganhavam no mesmo cargo. E cargos de auxiliares da administração ganhavam muitíssimo mais do que, por exemplo, um funcionário escolar. Um funcionário escolar com uma habilitação, com uma formação para atuar nesse espaço e não ganhava. E aí a gente começa a comparar isso também com o salário de professores e professoras da educação básica das redes. Né? E o que isso demanda do ponto de vista de formação, de investimento numa carreira, né? De investimento numa trajetória profissional, enquanto profissional da educação, né? E como isso não é valorizado frente ao que a gente tem acompanhado. E agora, Maria Aparecida, a gente poderia dizer isso em diferentes redes do país, como o caso do Mato Grosso, como o caso do Paraná, como o caso agora de São Paulo e a proposição que nós temos. Ou seja, essa forma de pensar a valorização desse profissional, e como é que a gente desvaloriza os e as profissionais da educação, os professores e as professoras, aqueles que ocupam diferentes espaços na escola. Então, aqui também tem uma questão para a gente avaliar, sobre como a gente pensa esse espaço de formação, vou de novo repetir, e como a gente valoriza seus e suas profissionais, e em detrimento a isso, quando a gente coloca militares neste espaço, como é que essas relações, elas mostram
esse descompasso, essa hierarquização e desvalorização dos profissionais que atuam no espaço escolar, inclusive, né, que fazem deste o seu lugar de trajetória profissional. Né? E lembrando que, na verdade, a qualidade da educação está jogada fora, né? Não é isso que está importando. Eu acho que a militarização da escola, ela corre na esteira de um processo de militarização da sociedade toda, né? Na esteira do avanço inescrupuloso, sem nem disfarce mais, do fascismo. Acho que é isso que a gente está vivendo. Né? Qualidade de educação, eu gostaria que você falasse disso, de como a qualidade da educação, a preocupação com a formação dos estudantes é deixada de lado e coloca em cena a disciplina, o controle, o autoritarismo, o abuso. A gente tem relatos de abuso desses militares contra estudantes, abusos de diferentes ordens. Eu sou de uma época em que no campus universitário não entrava a polícia. E eu devo dizer que a gente tinha uma segurança bem maior do que agora, quando a polícia entra. Né? Acho que confundir polícia e presença de militares com segurança nos espaços, eu gostaria que você falasse dessas questões também, Miriam, porque acho que são bastante importantes. Então, eu penso que há uma discussão a ser enfrentada em relação à qualidade, né? O que nós estamos chamando de qualidade? Qualidade da educação é que os estudantes tenham bons resultados nas provas, nos testes, né? E isso basta. A gente tem discutido muito isso, né? Especialmente pensando aí o papel dessas avaliações de larga escala como sinônimo de qualidade. E a gente sabe, tem vários estudos em curso já chamando a nossa atenção, né, de que a gente não tem um sinônimo, ter bons resultados nas provas, nos testes padronizados, como resultado de qualidade. Esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa chamar atenção. Um segundo aspecto que a gente precisa chamar atenção é que essas escolas militarizadas no Brasil, elas têm feito um processo de higienização dos estudantes que são atendidos nessas escolas, os mais diferentes, né? Das exigências, por exemplo, de uniformes escolares, então, que são quase impossíveis para uma parcela da população, de exigências de normas, de regras, que uma parcela da população também não conseguiria cumprir, né? De uma exigência, de uma submissão aos ditames militares. Então, você faz aqui um conjunto de exigências que naturalmente já exclui uma parcela da população. Então, você, em tese, higieniza os estudantes que você atende naquela escola. E nós temos experiências muito diferentes de militarização no Brasil hoje, mas algumas delas, por exemplo, cobram contribuições das famílias. Outra forma de você fazer uma seleção dos estudantes, né? Então, vários estudos já indicam... Desculpa, Miriam, mas cobra das famílias pela segurança? Não. Cobra da milícia. É mais milícia que exército, isso. Não? Porque, por exemplo, aqui eu vou pegar a experiência de Goiás, mas nós podemos pegar outras, tá, Maria Aparecida? Mas essa de Goiás, que é largamente conhecida, nós temos... em cada escola, uma associação de pais, mestres e funcionários. Essa associação, ela recebe uma contribuição voluntária das famílias, que são contribuições que, segundo essas associações, são para
realizar, por exemplo, projetos na escola, Maria Aparecida, melhorar a infraestrutura da escola, melhorar a qualidade, por exemplo, dos equipamentos, os materiais didáticos. E, óbvio, né, essas associações, elas têm aqui um dinheiro líquido dessas famílias que pode ser, por exemplo, aplicado na infraestrutura escolar, que é um problema nacional, Maria Aparecida, histórico na realidade brasileira, né? Então, essas escolas, elas são apresentadas para a comunidade com condições muito melhores de infraestrutura, de espaços, né, de práticas desportivas, com profissionais que as outras escolas não têm. Essas escolas podem fazer aqui a contratação de pessoal de apoio. Maria Aparecida tem eu diria, um boom, né? Um conjunto de, eu diria, de um plus nessas escolas que permitem, óbvio, né, outra qualidade, inclusive em relação à grande maioria das escolas públicas. Então, essas escolas são apresentadas como escolas com uma infraestrutura bem conservada, bem cuidada, com equipamento, com quadras cobertas, com algumas têm piscinas, que têm aí práticas de natação, com práticas de... Então, isso tudo, óbvio, né? A gente pode discutir com custo-aluno, qualidade, isso tem um impacto no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Isso impacta na qualidade? Miriam, desculpa, mas é bem a meritocracia, né? Quem tem mais tem uma escola melhor. Quem tem menos, que precisaria de uma escola melhor, para a gente falar em equidade, é uma escola mais pobre. Pobres recebem escolas pobres. Saúdes pobres, vidas pobres, porque eles são pobres. Né? É essa a lógica, né? E para que a gente vai oferecer uma educação de primeiríssima qualidade, com todas as exigências, né? Com uma escola que tenha boa infraestrutura, materiais didáticos, boas salas de leituras e bibliotecas, né? Equipamentos, para quê? Para esse povo. Então, essas escolas, e a Maria Aparecida, é a questão da meritocracia, ela é uma questão ainda mais explícita nestas escolas. Por quê? Porque elas também seguem toda essa lógica de competitividade, de premiação, né? De punição, óbvio, né? Ao mesmo tempo. Então, você alimenta toda essa lógica e, consequentemente, né? Se tem uma tentativa de fazer uma diferenciação, essa é uma discussão que a gente tem feito, destas escolas em relação às demais escolas da rede. Bem nessa lógica, né? Essas escolas, elas têm diferenciais, e por isso mesmo elas são escolas com melhor qualidade, elas são escolas com melhor infraestrutura, elas são escolas seguras, óbvio, né? A polícia e as Forças Armadas muitas vezes estão armadas dentro da escola, né? E, ao mesmo tempo, são escolas que têm uma lógica extremamente meritocrática. Quando você fala que essas escolas são mais seguras, eu lembro de vídeos que a gente vê dos policiais agredindo, batendo, jogando meio longe, discriminando. Quer dizer, é uma segurança falsa, né? É bem uma escola disciplinadora para que cada um fique no seu quadradinho, não reclame e obedeça. Né? E se questionar qualquer coisa, pode levar um tapa ou ser jogado contra a parede, como acontece na rua, né? É essa a minha percepção dessa escola militarizada. E, além de um dado, que também acho que eu queria te ouvir, é que, em algumas escolas,
se contrata militares como professores, inclusive, para dar aula de educação moral e cívica. Meu Deus, minhas deusas, né? O que está acontecendo? Eu acho que seria bom você comentar isso. E esse conceito de segurança, né? Quer dizer, na verdade, é segurança para quem, né? Me parece uma coisa meio de... com os manicômios, né? É uma segurança para os que estão fora. A gente bota no manicômio e ficamos seguros aqui fora. Essa a sensação. Manicômios, prisões e escolas militarizadas. E segurança para os que estão fora. Eu estava, Maria Aparecida, antes de vir para cá, aqui no seminário nosso da pós-graduação, aqui da Faculdade de Educação, né, acompanhando a apresentação do trabalho de uma orientanda minha, que está fazendo uma pesquisa com as alunas egressas dessas escolas, né, e como é que elas representam esse tempo que elas passaram nessas escolas, né. E vários relatos, Maria Aparecida, dão conta disso que a gente vê nos vídeos, que a gente vê nas reportagens, relatos das alunas, né, das egressas, das alunas jovens que passaram por essas escolas, né? E, óbvio, a gente tem inúmeros casos e inúmeras denúncias de abusos policiais das mais diferentes ordens, né? De abusos de poder, de abusos abusos sexuais, inclusive. E aí, assim, ainda tem uma outra questão, né? Que é a lógica da segurança. O que é a segurança dessas escolas, né? Então, o fato de você impor uma lógica disciplinar militarizada de que estudantes são soldados e soldadas, né? Devem seguir esse conjunto de normas, e essa é uma questão que, inclusive, impõe uma obediência irrestrita. Você não pode questionar, você não pode falar, né? E, ao mesmo tempo, de uma perspectiva de segurança extremamente violenta. Né? É isso que nós temos na sociedade brasileira. Né? Você tem uma lógica de controle das pessoas e um controle que passa, né, pela violência física, pela violência simbólica, né? E eu diria que se espera que essa escola ela produza uma educação de que esses estudantes formados eles serão obedientes em qualquer situação. Eles serão obedientes em relação à força policial, mas eles também serão no mercado de trabalho, eles serão também nos espaços de religião, frente aos políticos. Essa ideia de ordem, de hierarquia, de obediência, de controle, está muito entranhado nesse modelo de escola. E aí a gente tem, quando escapa, né? Imagina, Maria Aparecida, o quanto não escapa para fora dos muros da escola, né? E aí essa ideia de que dentro dessa escola você tem o controle dessa polícia. Quando escapa alguma coisa, na ordem dos abusos, né, na ordem das violências as mais diversas, a gente já sabe, né, que efetivamente esse é um espaço que para fora apresenta um ideal de segurança, de ordem, vamos usar e brincar com a nossa bandeira, de ordem e progresso, mas ao mesmo tempo, né, dentro desse espaço você tem um espaço muito violento. O relato das meninas, Maria Aparecida, eu espero que a gente produza uma boa tese aí, o relato das meninas é chocante. E é chocante no sentido, inclusive, de como essa violência é tão forte e é tão significativa que ela é introjetada e naturalizada como, não, mas eu estava naquele espaço, então, tá bom, se eles querem medir a minha saia na régua, que seja.
Porque eles podem. Eu estava com a saia curta, né? Eu Até porque no espaço com os adolescentes e jovens eu preciso controlar. Então, assim, olha como isso é violento, Maria Aparecida. Olha como isso naturaliza todas as práticas machistas, misóginas e violentas que a gente tem nessa sociedade brasileira, que não precisa de mais nada para explicitar estas violências contra as mulheres, contra os estudantes negros, por exemplo, e negras deste país, contra a população LGBTQIA+, que nessas escolas sofrem múltiplas violências. Então, que segurança é essa? Se a gente lembrar que as concepções de pessoas, né, de humanos e não humanos, da maior parte dos policiais, infelizmente, é essa. E a gente lembra que eles, muitas vezes, por exemplo, no estado de São Paulo, em muitos lugares, eles são obrigados a frequentar cultos em determinadas igrejas, o que aumenta, amplifica ainda mais a intolerância religiosa, o racismo, a misoginia, o machismo, a homofobia, o abuso, porque pode abusar, né? Porque se tem o abuso lá do lado de lá da igreja, também pode ele abusar, né? Então, na verdade, é uma piora muito grande para a vida das pessoas pretas, periféricas e pobres, né? Na verdade, das mulheres, né? Na verdade, são sempre os mais frágeis, né? De minoria não tem nada, né? Porque as mulheres, pretos, periféricos no Brasil, de minoria não tem nada, né? Mas são as maiorias que são submetidas a violências muito importantes, né? E você falando quando a gente pensa em sociedade disciplinar, cada um no seu quadradinho, que não questione, não é não questionar na escola, é aprenda que o seu lugar é de não questionar, não sonhar, né? Isso me traz muito as discussões minhas e do Discotologiza sobre diagnóstico de transtornos, supostos transtornos em crianças e o uso de substâncias psicoativas, principalmente os psicoestimulantes, que agem exatamente assim, né? Abolindo questionamentos, chamados de drogas da obediência, tem até um livro, um livro infantil, A Droga da Obediência, e de abolir sonhos, utopias, porque não pode sonhar, né? E tem um psicanalista uruguaio, Vitor Guerra, que diz que isto, se a gente aborta questionamentos, utopias, sonhos, fantasias, a gente está fazendo um genocídio do futuro. Porque a gente só muda, e hoje o mundo é diferente de há 50 anos, a gente hoje está discutindo que escola não é quartel, porque podemos questionar, podemos sonhar e sonhar com outros futuros, outros mundos possíveis, mas este é um processo, e é o processo fascista, de abolir, né? Fique no seu cantinho quieto e agradeça por estar vivo, né? Acho que esse seja o agradeça por estar vivo e estar aqui. Olha. E não por coincidência, esse projeto ele vem sendo implantado nos estados de governadores, é você gentil e dizer não progressistas. Goiás, São Paulo, são os que estão mais avançados nisso, até onde eu tenho acompanhado, e mais alguns estados, mas Paraná também, né? Paraná. Na verdade, Maria Aparecida, outro dia eu respondi isso para o Nassif, né? Infelizmente, a militarização, Maria Aparecida, ela não ganha essa vinculação partidária do ponto de vista de dizer que os progressistas, entre muitas aspas, não militarizam, porque a gente tem experiências, infelizmente, de militarização em partidos, em governos, né, com siglas partidárias consideradas progressistas, né? Infelizmente, essa é uma coisa que a gente diria que a militarização no Brasil
atinge, ataca, ataca progressistas e não progressistas, conservadores, né? E isso é grave demais, Maria Aparecida. É um ideário que avança, né, violentamente. E quem resistir sofre as consequências, né? Você precisa entrar na onda até para poder se eleger, né? Se você se coloca contra, você pode, com certeza, vai ter muita dificuldade para se eleger, né? E dificuldades, isso eu estou falando de políticos, mas pesquisadores também sofrem ameaças, dificuldades com verbas, né? Em vários campos minados de pesquisa e de atuação mesmo, né? Quando a gente desagrada os donos do poder, a gente está correndo riscos. E a gente sabe, a gente gosta de correr risco e gosta de, pelo menos se a gente não consegue ganhar, a gente pode sonhar e atrapalhar o sono deles, né? A gente não deixa dormir também. E acho que esse é o trabalho que você faz na tua rede, na coordenação da rede de pesquisas, né? Isso, Maria Aparecida. E penso que a gente tem aqui um papel fundamental no sentido de separar, né? Eu falo muito, Maria Aparecida, pode procurar aí todas as coisas que estão públicas, eu digo, as forças militares têm um papel lá com a segurança pública, proteção das fronteiras, é outra coisa, né? Nós, profissionais da educação, né, professores e professoras, os funcionários e as funcionárias escolares, temos outro papel. A educação é o espaço da formação humana no sentido mais ampliado, né? E nesta perspectiva, né, é formar, óbvio, para o trabalho, mas é formar para a vida, é formar para a cidadania, é formar para a indignação, para o questionamento, né? Para se propor, por exemplo, como alguém sujeito de direitos, inclusive direitos, por exemplo, de ocupar espaços que, em tese, disseram que não é para nós. Então, aqui tem uma questão que é fundamental, né? Quando a gente militariza, quando a gente põe essas forças dentro desse espaço, inclusive para ocupar lugar como professor de cidadania, educação moral e cívica, né? Dá um arrepio aqui na gente, a gente quebra com essa ideia de uma educação como formação, né? A partir dos conhecimentos que nós temos, dos saberes, da cultura, da arte, da filosofia, das ciências. Para quê? Né? Então, assim... Emancipar para quê, né? Educação emancipadora para quê? E para quem? E bem, precisa emancipar, né? Vamos reproduzir uma lógica do sim senhor, não senhor, de preferência sim senhor, acatando tudo, né? E isso a tentativa... Maria Aparecida se deve se lembrar de um vídeo antigo, já da nossa geração aí, que chama The Wall, que é a música do Pink Floyd. Sim, sim. Você lembra das imagens? As criancinhas caindo na máquina de moer carne? Os estudantes todos enfileirados, como num quartel, né? Soldadinhos, e que caem na máquina de moer carne, né? E que depois vira carne moída com o mesmo formatinho. E cantando, não precisamos de educação. Não precisamos. Essa é a música de virar salsicha. A gente pode virar salsicha. A gente não precisa de educação. A gente não precisa de educação, Maria Aparecida. A gente não precisa de cultura. A gente não precisa de arte. A gente não precisa da fruição. A gente não precisa do ócio. A gente não precisa dessas coisas, né? Não precisa de saúde, de segurança de fato. A gente não precisa de qualidade de vida. Não precisa de vida. Não precisa de vida. A gente precisa, né, atender a uma demanda do sistema de diferentes ordens. Né? Então, a gente não precisa, por exemplo, do transcendente, a gente não precisa nada disso. A gente tem que cumprir ordem. A gente tem que ser um povo que acata tudo, inclusive os mandos e desmandos, os abusos, né?
os diferentes tipos de exploração da vida, do ambiente, das nossas riquezas naturais, silenciosamente, soldadinhos acompanhando a fila e indo para onde nos mandarem. Miriam, bom, você tem o tempo e o espaço para você falar tudo o que você quiser. A gente não tem regras e nem limites. Mas acho que seria importante também você falar um pouco de o que e como podemos fazer para sair disso, né? Vamos lá. Se não se combate o fascismo avança. Se não se combate a militarização da escola avança. Se não se combate a militarização da vida, quer dizer, como é que podemos... Lógico que são lutas coletivas, mas como e o que podemos fazer? Acho que você tem um papel fundamental como presidenta da Amped, na sua rede de pesquisa, na sua atuação docente. O que e como podemos fazer? Então, Maria Aparecida, eu penso que nós estamos fazendo uma coisa importante aqui, né? Eu primeiro acho que a gente precisa denunciar o que está acontecendo. Segundo, a gente precisa desnaturalizar esse modelo de educação. Então, eu penso que são duas coisas importantes. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com informação, a gente faz isso com dados, a gente faz com pesquisas, a gente faz com publicação de diferentes formatos, num podcast como esse, em programas, nos textos, em reportagens de curta, em matérias, para a comunidade. Mas eu acho que a gente precisa, vou usar a expressão aí, conquistar corações e mentes de que a escola não é quartel. E não deve ser quartel, e não pode ser quartel, porque tem um movimento importante de desmilitarização dos espaços. Bom, primeiro a gente tem que barrar o avanço da militarização, e depois a gente tem que desmilitarizar essas escolas. Então, acho que isso é fundamental no cenário que nós temos no Brasil. E aí, como você mesmo destaca, uma luta coletiva. E a gente vai precisar de um apoio grande de diferentes setores. A gente tem tentado fazer diferentes ações junto com os ministérios públicos, tentando divulgar e chamar atenção para o conjunto de princípios constitucionais feridos com a militarização, mas também das práticas abusivas que estão em curso. Então, aí tem uma ação junto com o judiciário que eu acho que é importante a gente fazer e é importante a gente atuar. Eu penso que tem uma outra ação que a gente pode fazer... Desculpa, Miriam, mas em muitos lugares o Ministério Público tem entrado com ações pela inconstitucionalidade dessas escolas, Eu acho que isso é uma conquista importante. Então, a gente também tem tentado apoiar, enquanto Amped, enquanto associação, aí, os coletivos que têm, por exemplo, entrado com ações diretas de inconstitucionalidade nesse modelo. A gente tem um grupo aí contra os conservadorismos, e a Amped está junto, a gente tem feito um trabalho nesse sentido, Eu penso que tem uma outra linha de atuação que é muito difícil. Eu tenho participado de ações aí no Congresso Nacional, junto com deputados e com senadores, no sentido de contribuir com esse debate no Parlamento brasileiro. Não é fácil. E ainda a gente tem feito algumas ações no Congresso Nacional, mas, por exemplo, eu acho muito mais complicado, tem sido muito mais difícil atuar, por exemplo, nas câmaras municipais. Então, esse é um tema também que é um tema que tem uma adesão e uma capilaridade eleitoreira muito grande. Eu venho discutindo isso há muitos anos, Maria Aparecida. E eu penso que as nossas associações, os nossos coletivos, os movimentos sociais,
eles precisam estar mais unidos e mais sintonizados nessa disputa. Essa não é uma disputa de grupos especializados, ou não deveria ser. Essa é uma disputa de todos nós que defendemos uma sociedade democrática, né? Uma sociedade plural, uma sociedade que combata as desigualdades, que combata o racismo, a misoginia. Então, eu penso que essa é uma luta para todos nós. Então, também os movimentos que, por exemplo, fazem trabalhos com as mulheres, com as juventudes, né? Eles têm papel importante. Então, acho que aí teríamos papéis fundamentais na discussão, no debate, na formação, vamos dizer gramscianamente, do senso comum, né? De que escola não é quartel. E não deve ser, e não pode ser. Eu acho que isso que você falou são todas as nossas lutas são diferentes faces de um mesmo prisma, né? Que é a mesma luta, né? E a gente precisa juntar, né? Precisamos estar e entender que é uma mesma luta. Eu acho que essa discussão tem tudo a ver com a despatologização da vida, né? A desmilitarização, que é uma luta contra o fascismo, também o despatologiza é uma luta contra o fascismo, porque, na verdade, a gente está falando sempre de uma raiz, um terreno de onde surgem essas questões. E queria dizer que conte sempre com o despatologiza nessa luta. E já coloco aqui todos os espaços do Despatologiza, inclusive lives e podcasts, estão abertos para essa discussão, para você. Se você quiser só dar um alô e dizer, olha, queremos um podcast, a gente faz. Estamos juntos, e o que a gente puder estar atuando como parceiros de uma mesma luta, estamos juntos. E agradeço muito, Maria Aparecida. Hoje de manhã eu fiz a abertura aqui do seminário nosso, da Faculdade de Educação, e eu terminei aqui com uma fala do Mia Couto, que é uma fala de uma... É uma fala mesmo, né, que a gente tem usado. Eu tenho usado muito, porque acho que ela combina muito com essa temática, que é a questão do medo. E eu penso que essa é uma questão que tem fomentado experiências fascistas, autoritárias, e legitimado e naturalizado. E no texto do Mia Couto, ele diz que não há no mundo hoje um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo, né? E ele termina dizendo que há quem tenha medo que o medo acabe. E eu gosto disso, né? Então é preciso inculcar o medo do diferente, o medo daquilo que foge à regra, o medo das mulheres, né? O medo das populações negras marginalizadas. É preciso pôr medo, porque há quem tenha medo de que esse medo acabe. E aí eu vou fazer alegria. Medo da alegria do Spinoza, que é o que nos torna potentes. O medo do sorriso, da alegria, da arte, da cultura, né? Daquilo que questiona, daquilo que problematiza, que incomoda, que faz doer a pele. Eles precisam do medo, né? Eles precisam do medo. Uma música do Paulo César Pinheiro, que é com Eduardo Godinho, que chama Calabouço, e que fala que medo vocês têm de nós. E eu acho que é isso. Eles têm muito medo de nós. E nós temos que saber que eles têm medo, e não a gente ficar com medo. Não a gente com medo. É alegria para que eles tenham mais medo ainda. Né? E por isso a coragem é necessária, a coragem e a coragem de se juntar na luta. Porque também sozinhas não damos conta. Mas agradeço muitíssimo esse espaço e eu espero que a gente faça outros diálogos, e você tem pautas muito importantes. A Amped está também disponível para colaborar com o debate. Tem muita gente boa na nossa Amped, então pode ajudar um montão de discussões por aí, Maria Aparecida. Eu agradeço muito e deixo, em nome do Despatologiza e no meu nome, agradeço a sua disponibilidade. Agradeço
a sua participação conosco aqui e deixo o espaço para você dizer ainda o que você tem todo o espaço para falar tudo o que você quiser, além de outros espaços futuros que estamos construindo. Obrigada, e obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Nossos contatos nas redes sociais aí, estamos disponíveis efetivamente para continuar o debate. Esse é um primeiro aqui, façamos outros. Muito obrigada, Maria Aparecida. Com certeza, obrigada, e obrigada também a todos que estão nos vendo, ouvindo, e lembrando que a gente continua com todos os podcasts do Despatologiza, os diálogos dos patologizantes, abordando temas que são fundamentais para a vida de todos, né? De todos os humanos, com equidade e garantia de direitos. Acima de tudo, com direitos, né? Direito a ser humano, né? E não ser desumanizado, que é o que a patologização, a militarização, o fascismo fazem com todos nós. Muito obrigada, Miriam, muito obrigada, e teremos outros momentos juntos. Obrigada. Muito obrigada, e agradeço a todas as pessoas que fazem esse diálogo e essa luta conosco.